Oi, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós já terminamos os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e agora estamos partindo para o livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre as muralhas da tua vida. Quando a gente lembra de Josué, quem conhece a Bíblia, com certeza a passagem que vai saltar aos olhos é no capítulo 6, onde fala das muralhas de Jericó. E é especialmente sobre isso que a gente quer falar, sobre as muralhas de Jericó. Mas o que a gente pode, de início, né, falar de introdução no livro de Josué, para quem não conhece a Bíblia, para quem nunca ouviu falar da história de Josué, Josué foi o segundo líder, né? Depois da morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para conduzir o povo, né? Em finalmente entrar na terra prometida. E após a morte de Moisés, Josué e o povo acampados, né, às margens do Rio Jordão, o povo de Israel, a gente não pode esquecer que era um povo que não era uma multidão que estava desorientada, sem lá, era recém-libertados, né, da escravidão. Então era um tempo complicado para eles, difícil de readaptação, né? Você imagina passar 40 anos da sua vida preso e de repente você está liberto. Então é toda uma adaptação de vida, né? Em qualquer situação que a gente mude de status, a gente tem uma adaptação. Então, com o povo não era diferente. Mas logo no primeiro capítulo de Josué, né, o que Deus diz para Josué? E eu acho interessante porque Deus, como nosso pai, como nosso amigo, ele está sempre enchendo o nosso peito de vitória, né? E a gente precisa acreditar nisso. Então ele diz, logo no primeiro capítulo de Josué, e eu quero que você e eu, a gente se aproprie dessa frase, né? Então ele diz, enquanto você viver, você não conhecerá a derrota. Olha que frase fantástica, né? Que a gente pudesse se apropriar disso e dizer, e que Deus dizendo para a nossa vida, porque é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer para nós. Enquanto você viver, não haverá derrota. E Josué realmente se apropriou, né, disso. E Deus ainda conhecia como era o povo, disse, hoje mesmo você saberá, o povo todo saberá que eu lhe coloquei nesse lugar de liderança. E outro versículo que é muito conhecido em Josué é não temas, né? Que é logo no capítulo 1 também. Não temas, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então são versículos maravilhosos da gente aprender, né? E internalizar para as nossas vidas, saber que Deus está conosco, Deus nos enche do seu poder e da sua glória. Bom, no capítulo 6, né, após a travessia do povo pelo Rio Jordão, a próxima batalha era Jericó, né? E viver com Deus não é o sobrenatural fazer todo o trabalho, né? O primeiro passo é a fé e a confiança. O sobrenatural vem depois. Quando eles foram passar o Mar Vermelho, eles primeiro tiveram que botar o pé e depois as águas se afastaram. Então, a mesma coisa. Quando Pedro entrou nas águas, a mesma coisa. Ele teve que ter uma ação. Então, nessas muralhas de Jericó, as muralhas da tua vida, as muralhas da minha vida, né? Todos nós temos. Antes de marchar contra as muralhas, Deus faz algumas orientações para Josué. Primeiro, ele diz, no capítulo 6, vocês podem dar uma olhada. Já entreguei Jericó a você. Já é presente. Tanto era um presente de Deus, como era um presente mesmo, tempo presente. Então, Josué tinha que se apropriar da vitória antes dela acontecer, né? Não somente Josué, mas todo o povo. Já entreguei Jericó a você. Então, a tua muralha, você põe na mão de Deus e diz, essa vitória, essa muralha já está derrubada. Isso também é algo da mente também. Quando a gente se apropria da frase, a frase acontece. Né? Primeiro, Deus não pensou isso de forma leviana, né? Quando ele nos orientou dessa forma, é porque a nossa mente funciona dessa forma. A gente precisa crer para as coisas acontecerem. Tá? Segundo, marche em volta da cidade. Então, para eles destruírem Jericó, eles precisavam ter uma ação. Né? A primeira coisa era crer, né? Antes de ver. A segunda coisa é marchar em volta da cidade, ou seja, ação, sair do canto, né?
eu quero muito passar nesse concurso, mas você não faz ação de estudar, então não vai passar, né? Então tudo que a gente precisa na vida, a gente precisa de uma ação, e Deus sabia disso. Então ele orientou o povo, marche antes da vitória, né? Então eles marcharam 6 dias seguidos, né, diante de Jericó. Então Jericó ficou, o que eles estão fazendo? Por que eles estão marchando? Por que não estão lançando flechas? Né? Deus tinha um propósito nisso. Qual era o propósito? Marchar 6 vezes rodeando a cidade de Jericó. A perseverança. Às vezes você vai tentar ultrapassar sua muralha, quebrar, destruir sua muralha e não vai conseguir. Vai tentar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Thomas Edison tentou 6.000 vezes até inventar a luz. Então, nossas muralhas precisam ter perseverança para poder destruí-las. No quarto ponto que a gente quer ressaltar é no 7º dia, ao rodear 7 vezes, olha, todo dia eles rodeavam uma vez, mas no 7º dia eles tiveram que rodear 7 vezes. Então, no 7º dia, ao rodear 7 vezes, todo o povo deve gritar, né? E os gritos, e foram os gritos que derrubaram as muralhas? Não, não foram os gritos. Só o poder de Deus pode fazer isso, né? Mas foram os gritos. Os gritos representam a coragem, né? Isso que também é importante. Então precisamos crer, precisamos de agir, precisamos perseverar e precisamos ter coragem para destruir as muralhas da nossa vida. Que Deus te abençoe, que isso seja uma devocional, uma meditação, uma reflexão. Pensa nas muralhas que estão agora na tua vida, na parte financeira, sentimental, emocional, espiritual, seja lá o que você esteja enfrentando de dificuldade. Coloca nas mãos de Deus e tenha certeza que Ele vai quebrar essas muralhas se você de fato crer e confiar nas suas promessas. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, que eu também vou ficar com Ele.